The time has come. Execute Order 66. A Ordem 66 foi um dos protocolos militares dado a todos os soldados clones ativos do Grande Exército da República para se virarem contra e exterminarem seus generais e comandantes Jedi como resultado de traição. Embora essa fosse a razão pública para essa ordem ser dada, na realidade seu uso foi a fim de eliminar os maiores inimigos de Palpatine e garantir que ele subisse ao poder como o único governante da galáxia sem qualquer oposição significativa. Com tudo isso dito, por mais que Star Wars se passe em uma galáxia muito distante, é bastante comum acharmos paralelos com acontecimentos reais da nossa civilização. E nesse caso, houve realmente um cenário que ocorreu durante o Império Romano que era muito parecido com a Ordem 66 e todas as implicações políticas que a cercaram. Olá, meu nome é Vitor Vaz e cara, a história é a seguinte. Cerca de 1700 anos atrás, o imperador romano Constantino o Grande estava perto de falecer por conta da idade já avançada. Tendo isso em mente, um de seus 3 filhos homens, Constâncio II, correu para o leito de morte de seu pai e o confortou quando ele faleceu. Mesmo apesar de ser nomeado um dos sucessores do Império Romano, Constâncio II estava ciente de que seu caminho para se tornar o próximo imperador estava em perigo devido a numerosos parentes de sua extensa família que também poderiam reivindicar a herança do trono. Com toda essa paranoia dele, Constâncio ordenou aos seus soldados romanos que reconheciam ele como governante legítimo para se virarem contra seus primos e tios, muitos dos quais eram generais e oficiais militares de alta patente do exército romano. Isso resultou, cara, em soldados que atacaram seus próprios comandantes e generais militares, que por sua vez compartilhavam o mesmo sangue da família de Constâncio. Um desses líderes militares era Hannibaliano, sobrinho de Constantino o Grande, que estava já se preparando para começar sua campanha contra os persas. Só que essa campanha militar de Hannibaliano nunca nem começou, uma vez que seus próprios soldados se voltaram contra ele e o executaram como resultado do expurgo de Constâncio II da família imperial lá em Constantinopla. Outra morte que tem que ser notada aqui nesse expurgo foi a de Flávio Dalmácio, que também era comandante militar e governante de 3 grandes províncias do Império Romano. Apesar de ter todo esse poder, Dalmácio foi assassinado pelos seus próprios soldados sob as ordens de Constâncio II, que mais tarde reivindicaram aquelas 3 principais províncias que uma vez foram governadas por Dalmácio. Toda essa história ainda é muito longa, mas o importante é que resultou na morte de 2 de seus tios e 6 primos de Constâncio e toda a família imperial, todos eles mortos pelos seus próprios soldados. O sucesso do expurgo permitiu a Constâncio II garantir sua ascensão ao poder, com ele apenas tendo que dividir sua parte do império com seus outros 2 irmãos, Constantino II e Constante I. Só que essa divisão do poder não durou muito tempo assim, porque pouco tempo depois os 3 irmãos começaram uma guerra civil entre eles. Acontece que Constâncio II foi o que mais viveu para contar a história dentre seus irmãos, com ele finalmente obtendo o controle total do Império Romano após sua vitória sobre um general usurpador chamado Magnêncio, que rebelou-se contra o trono imperial. Após a morte de Magnêncio, Constâncio II iniciaria outro expurgo em direção a todos os seguidores desse general usurpador e traidor, fazendo com que seus próprios soldados os caçassem em seus próprios territórios. E com a morte de todos esses generais e comandantes militares depois de seus expurgos, Constâncio II se tornou o único imperador de todo o Império Romano, governando até sua natural morte 11 anos depois. E aí, você curtiu o vídeo? É bem curioso como Star Wars tem vários paralelos com a nossa história real, né? Se você curtiu, cara, então por favor dá aquela forcinha aqui pra mim, se inscrevendo no canal, clicando no gostei aqui embaixo e compartilhando esse vídeo pra todo mundo que gosta de Star Wars, ou que gosta de história, ou que gosta de ambos. E se você tá afim de manter um contato mais próximo comigo, eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, cara. Lá a gente pode trocar várias ideias. Bom, eu sou o Vaz e até mais.